Fala galera, tudo bem com vocês? Vamos aqui acompanhar as últimas notícias do São Paulo. Rian Francisco de titular hoje, Lucas Ferreira no Cruzeiro. Galera, para você que é novo aqui no canal, seja bem-vindo. Sem mais enrolações aí, vamos acompanhar o vídeo. Futebol hoje nem imagina quanta coisa já mudou. Agora, você já parou para pensar quanta coisa ainda vai mudar no futuro? Quem sabe até o jeito de torcer, né? Imagina poder torcer junto com seu amigo, torcedor de outro time lado a lado, numa paz. E já pensou como vai ser assistir futebol daqui a alguns anos com os avanços da tecnologia? São muitas possibilidades. Por isso, o Globo Esporte reuniu um time grande para ajudar a gente nessa ideia. Afinal, como vai ser o futebol daqui a 60 anos? E aí, vamos lá? Vai realmente ter o time à disposição. Uma coisa é certa, não vai ser a mesma equipe que entrou em campo na última partida. Volto com vocês aí. Olha só, a gente sabe que o jornalismo vai ter sempre os mesmos pilares. Agora, a função e o modo da reportagem vai mudar um pouquinho ao longo do tempo. Como que você imagina o seu trabalho daqui a 60 anos? Meu Deus, será que eu teria uma traquitana tecnológica, uma nave para sobrevoar o campo e ver o que está acontecendo? Não, sabe o que eu queria? Um ouvido biônico, um ouvido para escutar o que o técnico fala com o jogador, que isso a gente não consegue. Mas uma coisa acho que não muda, né? Não tem IA que vai bater nesse talento aqui, o ser humano trazendo as informações para quem está em casa. Isso aí não tem jeito. O formato, com certeza, vai ser muito diferente da reportagem. Amigos do Sport Center, Ceará e São Paulo vão jogar pela sexta rodada do Brasileirão neste sábado, 18h30, no Castelão. As duas equipes têm 7 pontos na tabela de classificação. O Ceará, que teve a semana inteira de descanso de preparação, técnico Léo Condé terá a volta do Matheus Bahia, lateral esquerdo, mas não terá o Fabiano Souza. O Bruno Tubarão, o Bruno Ferreira e o Nicolas, que estão no departamento médico, também estão fora. O São Paulo teve uma viagem, um jogo desgastante no Paraguai contra o Libertad. Zubeldia está fortalecido, mas continua com o time muito desfalcado. O Arboleda não se recuperou da sobrecarga na coxa, está fora. Também estão fora Lucas Moura e Oscar, que está sendo preparado para retornar somente contra o Aliança Lima, no Peru, no dia 6. Fora Caleri, que passou por cirurgia, e Pablo Maia, que está num cronograma de recuperação. O Matheus Alves tomou o terceiro cartão amarelo, está fora da viagem e o técnico Zubeldia vai poupar alguns atletas que estão mais desgastados. Será um time mais alternativo ainda na tentativa de conseguir mais uma vitória no Campeonato Brasileiro. O Rafael Goleiro, antes do embarque para Fortaleza, aqui no CT da Barra Funda, falou sobre isso com a TV São Paulo. Confiança em todos aqui, ela é muito positiva. Todos sabemos o quanto que nós temos um grupo recheado de jogadores aí que podem fazer muita diferença para nós dentro de campo, e eles têm entrado, feito a diferença. A gente sabe que o calendário é apertado para todo mundo, já vai ter, eu acho que o oitavo, nono jogo seguido nessa batida de 3, 4 dias apenas entre um jogo e outro. Então é superação, é descansar o máximo o tempo que dá para daqui a 2, 3 dias estar performando também. Esperamos aí voltar com um triunfo, com a vitória, que é o que a gente vai buscar lá em Fortaleza. É isso, São Paulo joga no Ceará, volta na madrugada. Terça-feira já tem o Náutico, na outra sexta o Fortaleza e na outra terça-feira o Aliança Lima. É uma maratona gigante para o time comandado pelo técnico Zubeldia. Jogo importante, né, para confirmar essa ascensão do São Paulo. São Paulo que deve sim poupar alguns atletas. O Arboleda não viajou com o restante do elenco para Fortaleza, ele segue com sobrecarga muscular, foi deixado em São Paulo. Já é mais um desfalque do tricolor. O São Paulo que pode poupar o André Silva, pode poupar o Alisson, o Marcos Antônio, que os dois vêm de uma grande sequência também. Na lateral podemos ter novidades, então a tendência é que o São Paulo jogue com o Rafael, com os 3 zagueiros, né? Ferrarese, Juan e Alan Franco. O Alves está suspenso, o meio-campista que vem sendo titular, cria da base, também não vai poder jogar, é mais um desfalque. Então, Igor Vinícius ou Cédric Soares pela lateral direita, Bobadilha, e aí se o Marcos Antônio for poupado, o Alisson entra, se o Alisson for poupado, o Marcos Antônio entra. O Luciano, a tendência é que o Luciano seja o substituto do Alves na função de meio-campo, e aí o Enzo Dias e o Wendel na lateral esquerda brigam aí pela titularidade nesse jogo. Dupla de ataque pode ser formada por Lucas Ferreira e Rian Francisco, porque o Ferreirinha também vem de uma longa sequência, tem sido um jogador muito importante, precisa descansar para não ser mais um desfalque importantíssimo do São Paulo, que já tem tantas baixas importantes.
Então o São Paulo pode enfrentar o Ceará esse final de semana com um time misto, mas eu vejo esse time misto do São Paulo bastante forte, sobretudo essa entrada do Rian me agrada bastante, é um jogador que foi revelação na Copinha e é dos atletas que jogaram a Copinha e foram promovidos, curiosamente, é o que tem recebido menos oportunidades, né, Mila? Sim, exatamente. Michele, veja bem, o São Paulo vai jogar lá em Fortaleza contra um Ceará que em casa joga bem. Né? O Ceará arrebentou com o Vasco no jogo lá em Fortaleza, né? E sem dúvida nenhuma o São Paulo, diante de todos esses desfalques que destacou o Sérgio, terá dificuldades, porque o Ceará praticamente vem com o time completo, né? E está fazendo uma boa campanha no Campeonato Brasileiro. Esta é a dificuldade do Campeonato Brasileiro. É claro que o Zubeldia está pensando que o Campeonato Brasileiro vai até dezembro. Então é uma, tipo assim, olha, é um acidente anunciado, uma tragédia anunciada, porque uma derrota não é surpreendente para o São Paulo. Claro que jogando com essa molecada toda, o Rian, o Lucas Ferreira, que está se firmando como titular na equipe, isso inspira o Zubeldia a dar oportunidade para o Rian, que merece a oportunidade. Ele Mas tem o que São Paulo mostrar não é favorito contra o Ceará? Não, para mim não. Não. Diante dos desfalques e diante da dificuldade de jogar em Fortaleza contra o Ceará, um time que vem fazendo boa campanha no Campeonato Brasileiro. E o Zubeldia tá firme no cargo ou vai rodada a rodada? Agora com as 2 vitórias no Clássico e na Libertadores, Deu eu acho que ele respirou Deu mais refresco, aliviado, né? exatamente. Ganhou um pouco mais de confiança, mais de moral. E pelas entrevistas dos jogadores também, a gente vê que os jogadores estão fechados com o técnico. O Alves, que é um dos garotos, saiu em defesa do treinador, tão criticado por não dar tanto espaço para eles. Uma dessas supostas vítimas fez questão de defender o treinador, então o clima dele com os garotos, que muitos imaginavam que não era tão bom, na verdade, pelas entrevistas pelo menos, o clima é muito bom. Legal. Para fechar o vídeo com informação exclusiva, o Cruzeiro quer comprar Lucas Ferreira. Atacante de 18 anos de idade, tem sido titular do São Paulo em algumas das últimas partidas e foi o autor de um dos gols da vitória por 2-0 contra o Libertad no Paraguai nessa semana. Importante contar que tirar o Lucas Ferreira do São Paulo hoje não é das missões mais difíceis, porque sua multa rescisória em território nacional é de 40 milhões de reais. Consegui confirmar que o Cruzeiro já entrou em contato com representantes do atleta manifestando a intenção de fazer esse pagamento. Notícia que deve alarmar dirigentes do São Paulo. Perder o Lucas Ferreira por apenas 40 milhões de reais seria um grande tiro no pé. Vale a lembrança de que o Lucas Ferreira tem contrato com o São Paulo até dezembro de 27, mas essa multa rescisória está associada a seu salário. Quase todos os cálculos de multas pro território brasileiro são feitas a partir do salário multiplicado por 2.000. O Lucas Ferreira ganha 20 mil reais por mês no São Paulo, ou seja, a sua multa é de 40 milhões. Se o tricolor conseguir chegar a um acordo com o Lucas Ferreira para aumentar esse salário, aí a multa rescisória será reajustada. A ideia de Alexandre Matos, que é o CEO do Cruzeiro, é repetir algo que deu super certo enquanto ele era dirigente do Atlético Paranaense. Na oportunidade, o CAP pagou 24 milhões da multa rescisória e tirou do Cruzeiro o Vitor Roque. Anos depois, não sei nem se chegou a anos, mas algum tempo depois, o Vitor Roque foi vendido para o Barcelona em operação de 61 milhões de euros, um dos maiores negócios já feitos na história do futebol nacional. Só para completar, é importante lembrar que o Lucas Ferreira já soma na atual temporada 10 jogos e 1 gol pela equipe profissional, jogador revelado na base do São Paulo e super identificado com o tricolor. Para fechar de vez, só comentar que Leonardo Jardim, técnico do Cruzeiro, pediu a contratação do Lucas Ferreira e a gente deve assistir na próxima janela de transferências o Cruzeiro fazendo movimentos com jogadores mais jovens. O investimento em experientes acabou não dando certo, até por isso vai haver uma mudança na filosofia de contratações da Raposa. Do Vozão em casa, invencibilidade ou é do São Paulo? Vou te passar essa pergunta, gostei. Jogo duro para os dois, né? Então, levando em consideração a última pergunta deixada no ar pelo Lucas Herrero aí na reportagem, é jogo para empate, né? boa Todo mundo saída. permanece invicto. O Ceará tá bem, né? Começou bem o campeonato. O último jogo fora de casa com o Bahia definido no último instante da partida, naquele pênalti polêmico, né? Engraçado desse lance foi o Rogério Ceni chamando o Léo Condé e os jogadores do Ceará, explicando por que foi pênalti, tentando convencer os caras, foi pênalti por causa disso, daquilo, ele mostra ali o que aconteceu, mas o fato é que o juiz deu e o Ceará perdeu.
Jogo duro para os dois, né? Jogar no Castelão contra Ceará e contra Fortaleza nunca é fácil para ninguém. O São Paulo vai ter extrema dificuldade, primeiro porque o Ceará vem bem, segundo porque o São Paulo tem muitos desfalques. O Zubeldia deve levar um time mais alternativo para esse jogo, porque ele está pensando já na partida de terça-feira contra o Náutico pela Copa do Brasil. Depois tem Fortaleza, depois tem Alianza Lima. Quer dizer, é uma sequência difícil para o São Paulo de jogos muito importantes e vem de uma partida dura. Venceu o Libertad fora de casa por 2-0, é verdade. Quem observa só o resultado, olha só para o placar 2-0, parece que o jogo foi tranquilo, mas não foi, né? O primeiro tempo terminou 0-0, o São Paulo fez 1-0. 2 minutos depois teve pênalti contra, né? Quer dizer, foi uma tensão, um jogo debaixo de muita chuva, campo pesado. Foi um jogo complicado, então certamente os jogadores não estão 100% fisicamente, até por isso imagino um time bem alternativo para enfrentar o Ceará, inclusive quem sabe com a possibilidade de Rian Francisco no ataque, de algumas mudanças um pouco mais bruscas no time do São Paulo para esse jogo contra o Ceará. Jogo difícil para os dois. É interessante, né? A gente está falando sobre a invencibilidade do São Paulo. A gente olhou na tabela antes, 10º colocado, mas tem uma vitória, né? Ou seja, também tem que mostrar um trabalho, a gente falando claro, em Campeonato Brasileiro, que viaja sem técnico, que está suspenso pelo 10º jogo. Ele está sempre suspenso. Está sempre suspenso, né? O torcedor já acostumou de São Paulo. Mas o Beldia não vai? Ah, tá tudo bem. Vamos lá, vamos trabalhar. Agora, a pergunta que fica no ar também é, e o Ferreirinha, hein? Marca novamente, está encaixado nesse time. A gente sabe que o Lucas Moura, assim como o Herrero trouxe, pode jogar já na próxima partida, né? No meio da semana da Copa do Brasil. Mas Ferreirinha tá aí. Não, Ferreirinha tá jogando demais, né? Tá jogando incrível. Tem jogadores do São Paulo que estão torcendo pro Neto falar dele também. Cinco. Então. Neto, fala de mim, fala só do Ferreirinha, né? Fala que eu não vou fazer gol. Aí quem sabe começa a desandar a fazer gol. Não é uma maldição do mal, né? É uma coisa do bem. É a do bem. Ferreirinha desandou a fazer gol, cara. Tá jogando bem, mas mudou um pouquinho o posicionamento dele, até pela falta do Calleri também. É claro que os primeiros gols saíram ainda com o Calleri em campo, mas sem o Calleri, o Ferreirinha ganha uma outra movimentação, porque o André Silva não é um centroavante fixo, né? Como o Calleri, que briga com o zagueiro, joga de costas pro gol. Ele gosta de voltar, ele gosta de cair pelas beiradas. Quando ele cai pelas beiradas, o Ferreirinha fecha dentro da área. O Ferreirinha fez gol de cabeça, 2. O Ferreirinha fez gol de dentro da pequena área, em cruzamento do André Silva. Então, esse novo posicionamento contribui demais para a tanguinha do Neto. É o Ferreirinha chegando mais dentro da área. Contribui demais para a tanguinha do Neto. Esse é o corte que vai para esse. É isso, é o posicionamento do Ferreirinha. Contribui demais para ver o craque Neto de tanguinha. Porque mudou um pouquinho, né? E imagino que esse posicionamento vai continuar a existir, porque o André Silva gosta de sair, gosta de se movimentar e sair um pouquinho da área. Boa. Então, o placar desse jogo? 1-1, tá de bom tamanho? Vai ficar mesmo no empate, ele vai ficar mesmo no muro, rapaz. Eu vou ficar na mureta, tá né? bom, São Paulo tá tudo bem. vai com um time modificado e o Ceará é forte em casa. 1-1 acho que tá de bom tamanho. Vai ser um bom jogo. Vai ser um bom jogo. Não, 1-1, é isso. Buscando ainda a primeira vitória fora de casa, São Paulo, né? Ela mandando mensagens aqui, ó. Começamos com o Diogo Koguchi. Bom dia, Tadali Natural. Quais os 18 jogadores que saíram vocês trariam de volta? Escolham só um. Poxa, boa pergunta. Eu traria de volta o Michel Araújo. Que nem tá jogando no Bahia, tá machucado. Eu traria ele. Eu traria o Michel Araújo. Esse o Arnaldo fala, não, porque saíram 18. Ninguém jogava, mas tudo bem. O Galopo tá jogando? Fez gol, né, do River lá contra o Del Valle. Fez lá. Devia ter jogado contra o Del Valle quando o São Paulo decidiu a Sul-Americana, lembra? Sim. Fez gol do River. Tá jogando, não de titular absoluto, mas tá jogando. Antônio, tá na hora do relógio do futebol parar nas interrupções e cortar apenas bola rolando, tal qual basquete e futsal? Acho não. Cara, muda muito o jogo. Muda muito o jogo, exatamente. Mas já tá tendo acréscimo suficiente, né? Eu acho que na América do Sul é mais complicado isso, né? Porque na Europa eu acho que existe um respeito ao tempo de jogo, não tem cera. A maior coisa que eu acho que tinha que fazer aqui é coibir a cera. E coibir a cera do tipo goleiro defende e cai, pra mim tinha que... Essa é uma regra que tinha que inventar. Então, até caiu, então você sai, vai entrar o reserva enquanto você tiver machucado e depois você volta. Você percebe, né? De novo, são questões muito particulares do futebol na América do Sul. É isso, exatamente. Você não vê isso... Sim, né? ia criar uma regra pra América do Sul. Tá machucou, então você sai, vai entrar o goleiro reserva, aí o massagista, quem quiser. Exato. Caetano Petrópolis. Corjas, a história de trazer um centroavante do mercado é verdade, Arnaldo?
Putz, eu apurei, eu vou falar coisas no vídeo para vocês, daqui a pouco no pré-jogo Ceará e São Paulo. É verdade no seguinte aspecto, por enquanto, a ideia do São Paulo, com a agora cirurgia do Caleri realizada na quarta-feira, e já sabendo, porque acontece o seguinte, vou explicar isso no vídeo com mais calma depois, tá? Mas acontece o seguinte, o elenco do São Paulo, curto, e já sem grandes investimentos, não teria grandes movimentações na janela de meio de ano, isso é certo. Para sair um, tinha que voltar o outro e tal, não sei o quê. Vão sair mais alguns, né? O Liseiro sai no meio do ano, sai da folha de pagamento, enfim. Uma ou outra coisa, alguém pode ser vendido e tal. Aí o São Paulo tem 4 questões para resolver no meio do ano. 2 delas de caras que estão lá, Marcos Antônio e Juan, certo? Emprestados. Sim. As outras 2 surgiram, lesões do Caleri, e não é lesão, né? Lesão do Caleri e problema médico do Luiz Gustavo, certo? Sim. Então, assim, o São Paulo ainda não tem uma certeza sobre a impossibilidade do Luiz Gustavo não jogar mais esse ano. Onde eu quero chegar? Se até junho o São Paulo tiver a impressão que o Luiz Gustavo consegue voltar, lembrando que o Rodrigo com embolia pulmonar voltou depois de 4 meses, depende muito de cada caso, né? Se o Luiz Gustavo tiver a perspectiva de voltar ainda nessa temporada, é possível que o São Paulo mude a rota, vá atrás do centroavante e não do volante, para completar, porque tem uma bala só. Sim. Você entende? Aí o Thiago Mendes, beleza, satisfação, valeu. Entendeu? Você entende a situação? Entendi. O São Paulo tem grana. Sim. E de novo, isso vai pesar pra cacete no meio do ano. Vai todo mundo contratar, todos. Pode esperar. O Corinthians agora com o Dorival, pode esperar, galera. Os caras, e o São Paulo vai ter dificuldade imensa. Aí, sabe qual que é o tipo de centroavante? Eu vi. É aquilo, a oportunidade de mercado com um jogador veterano pronto, é tipo Barcos. É isso que você entende? Entendi. É isso. Sim. Não, o Barcos eu tô citando, nem poderia ser, né? Porque já jogou a Libertadores, tô falando um jogador rodado, sim, de área, alto, que segure a bola, que tem a característica que o Caleri tem, o André não tem e o Rian não tem. Mas assim, entre o volante e um centroavante, o que é mais importante? Eu acho que o São Paulo tinha que ter um mínimo para trazer 2 peças para os caras que ficaram impossibilitados pela temporada. Mas não tem. É uma posição, então, escolhe uma. Então, ai, cara, eu diante da escassez, eu ficaria monitorando, sei lá, o Thiago Mendes e um centroavante, e aí decidiria, dependendo do desempenho do Rian, do André, do Negruti, do Luan, seria por isso, entendeu? Se o Luan volta minimamente, se o Pablo volta, aí eu iria pro centroavante. Eu também, mas também... Ele não pode dar opinião, né? Fala aí, Leandro. Eu acho que eu traria dentro dessas características que vocês estão falando, um centroavante. Eu também. Cara, o volante, sei lá, pode ser que o Negruti vire, pode ser que o Luan ressurja, pode ser que aconteça alguma coisa. Embora, no caso do volante, a gente não tenha o primeiro volante, até o Pablo Maia voltar. O Luan já reestreia, talvez não amanhã contra o Ceará, mas em um dos próximos jogos ele já tem chance de reestrear. Ser relacionado. Ser relacionado, talvez até ser utilizado ali em alguns minutos. Então acho que o São Paulo tem, assim, a volta do Luan, tem o Bobadilha, tem o Marcos Antônio, o Pablo Maia deve demorar um pouco mais para voltar, mas volta em breve também. Exatamente. Então, embora curioso, a posição de volante é mais, sei lá, mais importante do que a de centroavante, sinceramente. Cara, olha, sem volante é difícil, mais difícil jogar, né, porque sem centroavante. Vamos combinar, não vou nem entrar no papo de técnico e tal, essas coisas, mas é incrível como, né, o cobertor fica curto e as lesões têm acontecido, sobretudo na posição de volante, né, os imprevistos, né, nessas 2 janelas, né, nesses 2 anos do Zubeldia, né? Boris Grilo, vale a pena rifar a Copa do Brasil por conta do elenco curto? Mas e o dinheiro que ela dá dos times? Não vale rifar. Exato. Não vale. O São Paulo agora vai rifar contra o Náutico? Não. Vai tentar ir até onde der. O que o São Paulo tem que fazer, e é claro que é muito difícil,
é um campeonato brasileiro digno. E também não esperar que o São Paulo vai ser campeão. Mas ficar ali numa zona de segurança, como ele está agora, por exemplo. Né? Então, aí tá, beleza, vamos lá. Em relação ao ano passado, eu acho que o São Paulo tem menos material, até por isso que nós estamos falando, e talvez não tenha mesmo no meio do ano, para jogar brasileiro na zona dos 6, com os investimentos que os outros fizeram, Libertadores até o fim, Copa do Brasil até o fim. Mas isso é uma conversa para depois, acho que faltam 12 jogos até a parada para o Super Mundial. São Paulo tem que se classificar na Libertadores, está bem próximo disso. Passar do Náutico na primeira etapa da Copa do Brasil. Sim. E tentar se manter nessa zona do brasileiro, que não é 6, não é G4. Eu acho que rifar para mim é quando você entra numa zona de desespero. Exato. Você tá lá na rua de rebaixamento e senão você vai ter que levar. Não tem essa, não vou rifar hoje. E pela circunstância, o São Paulo vai muito mais forte na terça contra o Náutico do que no sábado contra o Ceará. Essa é a pergunta do Felipe Figueira aqui. O que acha que devemos fazer nos próximos 4 jogos? Força máxima? Não, né? Não. Contra o Ceará já não vai ser, contra o Náutico também acho que não. Possível. Mas máxima? Sim, máxima. E aí contra o Fortaleza. Aí vai tentar. Ver quem tem. Então é isso daí, galera. Pra você que é São Paulino de coração, que chegou até aqui, se inscreve no canal aí e deixa seu like pra estar fortalecendo o nosso canal do São Paulo aqui. Galera, novidade da boa aí na provável escalação do São Paulo aí contra o time do Ceará lá no Ceará, lá no estádio do Castelão, né? Cara, confesso pra vocês que é um bom time e fale o que quiser, mas o que preocupa mesmo é o Luciano como armador desse time aí. Porque assim, né? A gente precisa municiar os garotos. O Luciano não tem esse papel. Ele é uma figura importante pelo fato dele ser, digamos assim, um cara experiente. Só que como armador não dá, né? Como armador não dá. E aí o jogo do São Paulo fica um pouco nulo, principalmente o jogo de ataque ali. Se depender de Luciano para estar acionando o próprio Rian Francisco ou o próprio Lucas Ferreira. É um time bom? É um time bom. Vai entrar com 3 zagueiros, como você está vendo aí. Vai entrar com Rafael no gol, Alan Franco, Sabino e Juan. Bobadilha, Felipe Negruti, que é um garoto da base que promete muito. Muitos falaram que ele até deveria ser o provável substituto de Pablo Maia, só que o Zubeldia quis insistir no Marcos Antônio e acabou dando certo. Mas Felipe Negruti é um garoto que promete muito também, muito mesmo. E como é que fala? Vai ter essa chance aí, precisa mostrar seu futebol, né? Aí, lá nas laterais ali, mais solto, o Igor, Vinícius e o Wendel, 2 laterais rápidos, ofensivos, é importante falar isso, e isso também é o que preocupa um pouco, e eu acho que até essa opção de colocar 2 volantes marcador ali, como o Bobadilha e o próprio Felipe Negruti, é por conta disso, por conta de 2 laterais que atacam bem, mas não marcam tão bem assim. Luciano ali fazendo papel de meia, Lucas Ferreira e Rian Francisco no ataque ali. Essa é a provável escalação que todo mundo da mídia tá dando e tá falando, né? Não sabemos se o Zubeldia possa surpreender e colocar algo mais aí. Se tivesse de ocorrer alguma surpresa aí, seria o Rodriguinho no lugar do próprio Luciano. Só que, para não ficar, digamos, feio pro Luciano, ele deve entrar como titular e deve abraçar essa chance. Deve abraçar muito essa chance, porque imagina se o Zubeldia opta por Rodriguinho e deixa o Luciano ali no banco de reserva. Cara, o Luciano ia virar um terceiro homem de meio campo, ia ser um terceiro reserva. E aí ficaria feio, muito feio para ele, pelo tamanho que ele tem dentro do São Paulo. Então ele tem que voltar a jogar um futebol. E o que eu falei do Zubeldia, eu falo do Luciano. Luciano, se reinventa. Treina mais no meio campo. E vê que você é um jogador que vai precisar exercer essa função. Então, acredito muito que essa também é uma chance de ouro pro nosso veterano aí, dentre esses garotos, Luciano. Galera, então é isso aí. Chegamos ao final de mais um vídeo aqui. Até a próxima aí. Valeu!